Ok, então, boa noite a todos. Meu nome é João Victor, sou o líder da Barões da Restauração, eu sou do Rio Grande do Sul, natural de São Cepé, hoje moro em Cruz Alta, e hoje eu vou falar com vocês a respeito de plebiscito. Só por cima a respeito da minha pessoa, né? Atualmente eu estou estudando arquitetura e urbanismo e ciência política, sou colunista também num site de notícias, e sou monarquista já faz alguns anos. Ah, a princípio desde 2017, se eu não me engano. Só um minutinho que eu vou provar aqui. Então, hoje é o nosso primeiro curso, tá? O primeiro curso do nosso movimento, que está recém começando, né? Faz pouco mais de 2 meses que a gente começou. Eu e o Arthur, a gente veio de outro movimento anteriormente, e daí não queríamos parar, né, com a questão monarquista, com essa causa. E aí criamos, então, o Barões da Restauração, e desde então estamos aqui, né? Então, esse é o nosso primeiro curso, nosso curso inaugural do nosso movimento. E eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. Eu não vou entrar em tantos detalhes jurídicos a respeito do plebiscito, mas aqueles que participarem também vão receber os artigos, os textos onde eu me baseei para os slides de hoje, tá bom? Só iniciar aqui a apresentação. Estão conseguindo ver? Beleza. O pessoal do Instagram não vai conseguir assistir a apresentação, mas eu espero que consigam pegar mais ou menos o que eu estiver falando por cima, tá? Ok, então. Plebiscito no aspecto da monarquia. Então, um pequenininho panorama histórico, né? A instituição do plebiscito teve sua primeira manifestação entre os romanos. De acordo com Ribeiro, com a ascensão da República, a estrutura deliberativa de quem legislava era feita por centúrias, em que o povo era dividido de acordo com a sua riqueza, mas de forma que os mais favorecidos tinham um peso maior na votação, afetando assim a maior parte da população que quase não conseguia ter força na influência das decisões. Resumindo, uh, com a ascensão da República no Império Romano, então as pessoas que podiam legislar, decidir, foram divididas em centúrias, e aqueles mais favorecidos, que eram os patrícios, acabavam tendo um peso maior nas decisões. Então, a plebe, que era mais numerosa, quase não tinha força de influência nas decisões. Então, com o decorrer do tempo, devido a essa estrutura, os plebeus romanos começaram a se organizar em busca de poder e direitos que estavam sendo negados a eles. Essa movimentação criou um magistrado da plebe, a tribuna da plebe, e as normas que os plebeus estabeleciam para si mesmos eram chamados de plebiscitos. É daí que vem o nome, então, plebiscito, de plebe. Como consequência dessa organização, né, os patrícios começaram a participar das reuniões da plebe, e aquilo que era originalmente só para os plebeus começou a se tornar válido para todo o povo, o que alguns autores juristas chamam também de populicitas. Então, essa foi uma breve panorama, né? Uh, Temos outras questões ao longo da história, com Montesquieu e Rousseau, na questão das ideias iluministas que influenciaram na ideia de decisão do povo através de plebiscito ou referendo. É algo um pouquinho mais extenso, um pouco mais complicado, mas para quem tiver interesse, depois eu posso enviar o PDFzinho dos artigos que resumem bem isso. Então, como funcionam as consultas públicas no Brasil, né? As consultas públicas, como plebiscito, referendo e iniciativa popular, são instrumentos de democracia direta previstos na legislação brasileira. De acordo com o artigo 14 da Constituição Federal, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, antes da Constituição de 88, até tinha algumas noções de plebiscito ou referendo na legislação brasileira,
em algumas constituições anteriores, mas só na de 88 que começou a deixar isso de uma forma mais explícita, mais clara e com um maior poder de intervenção popular. Então, no que tange ao plebiscito e ao referendo, sua regulamentação se encontra na Lei 9.709, de 18 de novembro de 98, né, que orienta sobre como funcionará os instrumentos de exercício da soberania popular previsto na Constituição Federal, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, 10 anos depois da Constituição de 88, foi feita uma lei que regulamentava, né, porque na Constituição geralmente não detalha muito os instrumentos democráticos, né, que a gente pode chamar assim. Então, muitas leis vieram depois justamente para regulamentar aquilo que a Constituição previa. Então, as diferenças entre plebiscito, referendo e iniciativa popular, de acordo com essa legislação, né? O plebiscito é uma consulta popular feita antes da criação da norma ou decisão legislativa relevante. Então, plebiscito é uma consulta popular, onde a população é convocada a opinar, a votar a respeito de um projeto de lei ou uma ideia antes dela ser colocada em pauta na Câmara e no Senado, né? Então, antes dela ser aprovada. O plebiscito é sempre antes de uma lei aprovada, enquanto que o referendo é sempre depois, como a gente vai ver depois, tá? Então, nesse caso, no plebiscito, o povo opina sobre questões de alta relevância nacional, como mudanças de regime, divisão de territórios, etc. Deve ser convocado pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo e o resultado orienta a futura decisão legislativa. Entendeu? Orienta, não quer dizer que vai ser obrigatório, mas orienta. Já no referendo, a consulta popular é feita após a elaboração de uma norma ou ato legislativo. O povo, então, decide se aprova ou rejeita uma lei já aprovada pelo Congresso. Ela também é convocada pelo Congresso Nacional por meio de decreto, e o resultado geralmente tem um efeito vinculante. O que é um efeito vinculante? Quer dizer que ela deve ser obrigatória. Temos um exemplo, a questão do Estatuto do Desarmamento, né? A decisão que foi tomada, né, pela rejeição ali de alguns artigos pelo povo, né, como o povo rejeitou a exclusão permanente de armas de comércio, essa parte da lei foi negada, né, foi, como é que posso dizer, censurada ali, cortada. Porque como o povo decidiu, dentro de referendo de uma lei que já estava aprovada, ela tem efeito vinculante, tem efeito obrigatório. Então, o que o povo decidiu ali no referendo é a lei. E, além disso, a gente tem a iniciativa popular, que permite que a população apresente projetos de lei diretamente ao Congresso Nacional. Tem que ter pelo menos o apoio de 1% do eleitorado, as assinaturas devem estar distribuídas por no mínimo 5 estados diferentes, e cada um desses estados deve contribuir com pelo menos 0,3% dos eleitores locais. O exemplo mais comum e conhecido dessa iniciativa é a Lei da Ficha Limpa, né, que começou assim. Então, alguns juristas apontam falhas nessa lei que regulamenta os referendos e plebiscitos. O graduando em Direito Rodrigo Marchetti Ribeiro, em artigo científico publicado em 2022, ressalta diversos problemas na lei que regulamenta. Por exemplo, ao conceituar os referendos e plebiscitos como consultas, ignora a natureza deliberativa dos referendos, que alguns juristas concordam. Ou seja, ele não define exatamente se aquilo ali de fato vai ser a decisão ou se vai ser uma mera consulta, uma orientação. Embora eu tenha dito ali antes e dá a entender, a gente entende por direito que na questão jurídica, né, tem que estar sempre muito explícito, senão cabe muita interpretação, muita coisa que pode entrar nas entrelinhas ali, né, então pode ser interpretado de muitas maneiras diferentes. A lei também não fala se plebiscitos são vinculantes, ou seja, obrigatórios, ou se os referendos devem tratar sobre a existência ou eficácia de uma norma ou lei. E também uma outra dúvida jurídica que tem, né? Os referendos vão tratar sobre a existência de uma lei ou sobre se ela é eficaz. Tem essa divergência também. Há muitas outras brechas também que podem dar espaço a muita reinterpretação jurídico-legislativa, mas aí é algo mais complexo, mais jurídico, mais complicado de explicar. Então, plebiscito de 93. Como consequência, então, da redemocratização e da Constituição de 88,
O ato das disposições constitucionais transitórias foi criado para garantir a transição entre a ordem anterior e a nova Constituição, sem ocorrência de rupturas bruscas. Dentre os atos, no artigo 2º era assegurado um plebiscito para a definição da forma e sistema de governo, ou seja, a partir desse ato das disposições, foi decidido que dentro de 5 anos iria ocorrer um plebiscito para definir a forma de governo, se ia ser república ou monarquia, e sistema de governo, se ia ser parlamentarista ou presidencialista. Originalmente, essa data estava marcada para 7 de setembro de 93, mas posteriormente foi antecipado para 21 de abril. Não consegui confirmar em texto, mas alguns dizem que houve essa mudança em decorrência do impacto que a data poderia causar, né? 7 de setembro é o nosso dia da independência, enquanto que 21 de abril de Tiradentes, né? Que é usado como um personagem da causa republicana, né? Na época, então, houve muita resistência para permitir tal plebiscito, mas justificando um momento em que toda ideologia política era permitida na formação da Constituição, Dom Luiz de Orleans e Bragança enviou carta a cada constituinte para que os monarquistas também tivessem voz e vez para opinar. Graças a essa atitude, evitou-se uma cláusula pétrea que tornaria o Brasil sempre uma república, tendo uma votação expressiva pela rejeição. Então, houve o risco realmente de se tornar uma cláusula pétrea, a gente ser uma república de fato, assim, sem qualquer chance de outro tipo de forma de governo. Mas aí, através do trabalho do Dom Luiz, né, isso pôde ser evitado, tendo apenas 2 partidos que votaram contra essa rejeição. No entanto, obviamente, na época ocorreu uma série de restrições e obstáculos aos monarquistas e à família imperial. A primeira de todas era o tempo, né? Já fazia mais de um século que não éramos permitidos a falar abertamente no campo legislativo sobre a monarquia, momentos até entre nós mesmos, né? Entre o povo comum. Então, por quase um século, ou por mais de um século, perdão, o povo sequer teve acesso à ideia da monarquia. E esse século de censura causou danos, né? Então, o povo acabou adquirindo só uma visão básica e absolutista da monarquia, que nós vemos nos filmes, nós vemos na questão quando estuda na escola, né, de Napoleão, aquela visão totalmente de controle absoluto do governo. Então, isso acaba criando receios, né? A falta de conhecimento acaba criando receios sobre aceitar ou aprovar, apoiar essa ideia da restauração. Outras restrições que surgiram na época, né, foi o próprio STF proibindo os príncipes imperiais de aparecerem na TV, além de alguns boatos que surgiram que a escravidão voltaria, então, se a monarquia fosse restaurada. Então, teve muito isso, teve até uma coluna no jornal o Globo falando disso, né, que poderia voltar a escravidão, se fosse uma pergunta, né, só para criar um certo receio na população sobre uma atrocidade dessas. As cédulas de votação também eram muito confusas e dispostas propositalmente para dar preferência à república presidencialista. Então, como vocês podem ver aqui no slide, né, pessoal do Meet, tinha ali a opção, né, monarquia, república, parlamentarismo, presidencialismo. Teve ocasiões que a pessoa marcava monarquia e presidencialismo. E, ao que tudo indica, eram anulados esse tipo de voto, né? Ou os votos válidos de fato era monarquia parlamentar, república parlamentar ou república presidencialista. Era isso que seria. Então, se a pessoa marcasse qualquer outra coisa que não monarquia parlamentar, já era invalidado o seu voto, né? Já era anulado o seu voto. Então, como consequência disso, desse receio, desses boatos e muitas outras coisas que aconteceram, a monarquia só alcançou um pouco mais de 13% dos votos válidos. Lembrando também que a abstenção foi bastante alta na época, né? Dos 90 milhões que podiam votar naquele ano, 23 milhões de eleitores decidiram não comparecer. Além disso, também teve mais votos brancos ou nulos do que votos diretamente na monarquia, mostrando a incompreensão e receio da população com outros sistemas de governo fora do que estava vigente. Então, também aconteceu das pessoas não entenderem direito como é que seria aplicado algum sistema ou outro. Eu cheguei a ler um trecho em alguma matéria do Senado que teve uma pessoa que nem que ela falava, né, que o povo nem conseguia falar presidencialismo, parlamentarismo, como é que poderia decidir a respeito. Então, infelizmente foi um momento assim que
mais atrapalhou do que ajudou na questão de propaganda, da explicação de como era as propostas de sistemas de governo, e isso aí com certeza influenciou a decisão ali. O Luiz Felipe, ele comentou em um podcast que teve um dado momento que a monarquia chegou a ter 20% de apoio nas pesquisas de opinião. Então, tudo isso começou a se influenciar, tudo isso começou a querer impactar na questão da votação para a monarquia, né? Poderia ter sido uma votação mais expressiva, mas por conta dos boatos, por conta das restrições que o próprio STF, o Tribunal Superior Eleitoral, colocou, acabou sendo nessa quantidade daí. Apesar desse resultado, então, foi a primeira vez em muitos anos que se pôde falar amplamente sobre a monarquia, e é por conta desse plebiscito que o movimento pôde se manter e crescer ao longo dos anos, chegando até o período atual. Infelizmente, dados sobre o plebiscito a nível municipal não se encontram mais com facilidade. Muitos dos arquivos foram eliminados, ficando apenas com resultados estaduais disponíveis. O nosso movimento, né, o Barões, a gente está tentando recolher esses dados para o município através da pesquisa em jornais, mas eu mesmo já entrei em contato algumas vezes com o site de pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral e também com o cartório aqui da cidade. Infelizmente, esses resultados por município não existem. Sumiram, ou podem ser destruídos, ignorados, ou estão num canto escuro assim que ninguém vai encontrar. Então, a melhor fonte de informação que a gente vai ter por município, que seria um dado interessante, relevante, vai ser só através das publicações em jornais e talvez gravações na televisão na época. Dito isso, então, viemos agora para a nossa contemporaneidade e vamos falar agora da proposta do plebiscito de 2026, né? Então, a sugestão legislativa número 9, iniciada em 2024 por iniciativa popular, teve como proposta a realização de um plebiscito em 2026 com vistas à restauração da monarquia parlamentarista no Brasil. Após conseguir os 20 mil apoios necessários no site do Senado Federal, essa sugestão virou ideia legislativa e entrou para apreciação da comissão no Senado. Atualmente, então, tem como opinar sobre essa sugestão, né? No momento, sim, está ganhando, com 2.200 votos de diferença à frente do não. E essa proposta, no momento, se encontra na relatoria da Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa, tendo como relatora a senadora Damares Alves. Até o momento, essa é a última atualização, que foi em 30 de abril, é o que se encontra no site do Senado, no momento. Dentre os problemas que se encontram nessa proposta, então, está o fato principal de ser falado em plebiscito. Como atualmente somos uma república presidencialista, o termo correto para uma revisão da forma e sistema de governo seria o referendo, para então uma proposta legislativa surgir e só assim ser convocado um plebiscito. No entanto, conforme a lei que regulamenta plebiscitos, referendos de iniciativa popular, a falta de tecnicidade, que consta ali no artigo 13, parágrafo 2º, pode ser desconsiderada, mas cabe a interpretação do próprio Poder Legislativo ou Judiciário. Então, nesse artigo, ele comenta que a falta de tecnicidade ou de forma de uma iniciativa popular, digamos que a pessoa, o povo iniciou uma proposta lá e está usando um termo errado para essa proposta. Digamos assim, que a lei da ficha limpa fosse a lei de quem não deve ser preso. Não é exatamente uma forma assim que a gente possa falar, né, de uma maneira legal, legislativa, mas esse artigo, na teoria, garante que não deve ser rejeitado só porque a palavra errada foi utilizada. Então, cabe interpretação e tal, mas como esse artigo fala mais da iniciativa popular, com alguns critérios, cabe a interpretação do próprio Poder Legislativo se vai considerar ou não nesse aspecto na sugestão legislativa, né, que agora é na rede e tal. Então, não tem como garantir, ter certeza de que pode ser considerado, interpretado nesse aspecto. A posição da Casa Imperial referente a essa sugestão foi, como é que eu posso dizer, foi enviada uma nota em 28 de março de 25 pelo atual chefe da Casa Imperial, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Ele emitiu uma mensagem oficial aos monarquistas falando a respeito desse plebiscito, e apesar de falar bem sobre o crescimento de monarquistas e simpatizantes à causa, Dom Bertrand deixa claro que 2026 é um prazo muito apertado e insuficiente para uma campanha formal pela causa. Abre aspas.
não haveria tempo nem meios para nos organizarmos devidamente a fim de enfrentar, no campo das ideias, os que hoje detêm o poder institucional. Então, ele falou, né, que pelo prazo apertado em que a proposta está em cima na eleição agora próxima, seria um prazo muito curto para a gente se organizar, se preparar, e espalhar as ideias, as propostas, mostrar que não é um bicho de sete cabeças, mostrar que a monarquia constitucional é uma ideia válida e que funciona em outros países no mundo. Não se haveria tempo, dado todo o tempo que já tivemos com outras ideologias, com outros sistemas, com outro ensino e propaganda falando mal da monarquia ou só mostrando uma visão absolutista da monarquia, né? Na mesma nota, entretanto, o Dom Bertrand anima os monarquistas a continuarem seu trabalho, né? Abre aspas. Conclamos os monarquistas e todos os que vierem aderir às nossas fileiras que continuem trabalhando com afinco para que, num futuro que reputo não muito distante, possamos enfim ver triunfar nossos ideais pelo nosso grande país. Nesse sentido, minha família e eu estaremos sempre dispostos a lhe servir. Então, apesar dele ter dito que ainda é muito prematuro tal iniciativa, ele acredita e chama, né, os monarquistas e aqueles que ainda vão se agregar a continuar com o trabalho, a continuar espalhando a ideia para que possamos, então, num futuro próximo, restaurar a monarquia no Brasil. No momento seria isso, então. É uma temática que pode se estender bastante, mas não é um bicho de sete cabeças, não é um assunto assim que se tenha muito o que se falar. A questão principal realmente é sobre a legalidade das disposições da lei do plebiscito, que tem muitas brechas, mas principalmente, né, a questão de uma proposta, como essa sugestão legislativa, ter sido levada adiante, né, não foi simplesmente negada, como aconteceu em outras vezes. Provavelmente vai ser algo que não vai ser aprovado, certamente, mas isso é uma prova de que o movimento monarquista cresce, que o movimento ele está presente, que não é uma coisa fora da realidade e que é uma ideia válida, né? Deixa eu só finalizar aqui. Então, pessoal, eu vou liberar aqui o som. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa a falar, só levantar a mãozinha aqui no Meet, por favor. Por que não foi abordado a proposta de plebiscito de 2026? Porque não foi abordado no Senado? Não, aqui. Ou abordou e eu não vi. Eu acabei de falar a respeito. Eita, foi mal. Mas posso repetir. Então, a questão do plebiscito de 2026, né? Ele entrou com uma sugestão legislativa através do site do Senado, recebeu os 20 mil apoios e entrou para a Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa. No momento, a relatoria está com a Damares Alves, a senadora Damares Alves, mas ainda não teve muita movimentação. A última informação que a gente tem do site do Senado é que chegou nas mãos delas em 30 de abril. Desde então não tem mais atualização a respeito. Mas, como o próprio Bertrand falou, né, apesar que é importante, é relevante essa ideia, essa causa, infelizmente ele acredita que seja muito prematuro a aprovação de tal ideia tão em cima em 2026, justamente porque não teríamos tempo para se organizar, para preparar, tanto no sentido de organização política em si, né, como também no próprio campo das ideias. Querendo ou não, muitos monarquistas, né, somos jovens na maioria, e ainda falta um pouquinho de preparação para falar, para conhecer e espalhar a própria causa, né? Mas ele mesmo incentiva a gente a continuar com o nosso trabalho, a continuar espalhando o ideal, para que possamos, num futuro próximo, nas palavras dele, né, conseguir restaurar a monarquia no Brasil. Pode falar, Arthur? Só acrescentando aqui, né? A Casa Imperial,
ela não está contra o plebiscito, como o João falou agora. Só ainda acha que não é o momento certo. Mas, através desse ensino que a gente vai ter no plebiscito em 2026, se for aprovado, vamos poder demonstrar, né, ao nosso Brasil que ainda estamos aqui, que a monarquia não está morta e que é mais recente do que nunca. Então, assim, é um grande passo para nós monarquistas em 2026, se for aprovado. Temos que demonstrar a monarquia para toda a população, porque eu acredito que a maioria das pessoas que hoje em dia, infelizmente, pensam sobre a monarquia, pensam sobre o rei, o que ensina nos livros de história, são realmente tudo ao contrário do que o que aconteceu no ocorrido dos Dom Pedro II, de Dom Pedro I. Está fazendo tudo ao contrário, a educação. Infelizmente, os livros didáticos de história, principalmente eu sei por disso, porque como eu sou professor de geografia, mas eu também dou uma olhada às vezes no professor de história de hoje em dia. E eu vejo uma mudança, às vezes nem o professor sabe o que representa uma bandeira da República. Imagina uma bandeira imperial. Então, assim, é uma vergonha o que a gente está tendo no nosso país, mas a gente pode mudar isso através da educação. Podemos demonstrar o que a gente tem, que a monarquia está viva, o que Dom Pedro fez, o que a nossa imperatriz também fez, né, com Isabel, né? Então a gente tem um histórico muito enorme para a gente contar. A gente poderia passar aqui a noite toda contando sobre a história do Brasil, contando o que aconteceu. Então, o que eu tenho aqui a dizer, temos um plebiscito, que o João falou aqui, em 1993, que foi votado. Infelizmente, 90% a gente não conseguiu chegar até lá, e talvez em 2026, não estou sendo negativo, mas talvez a gente não consiga chegar até esse número de pessoas para conseguir, né, o país tornar monarco, mas vamos trazer esse ensino, esse estudo para o nosso país, como estamos fazendo agora, nesse momento. Certo, então pode falar, Guilherme. Você já estava com a idade para voltar na época do plebiscito de 93? Se sim, aquela história de que eu ouvi falar, não, porque eu não estava vivo, eu só tenho 21 anos, aí não estava vivo na época do plebiscito. Aí diziam que o chamado, né, ramo de Petrópolis e o ramo de Vassouras ficavam brigando entre si nos horários eleitorais, não sei o que. Isso atrapalhou o movimento. Isso daí seria verdade, se você estava vivo e presenciou? Guilherme, eu não estava vivo ainda, tá? Eu nasci em 98, eu tenho 27 anos. Essa questão dos ramos, né, o ramo de Petrópolis e o ramo de Vassouras, existe há um tempinho. Tem alguns monarquistas que apoiam o ramo de Petrópolis, mas como o próprio Luiz Felipe já falou, ele mesmo é do ramo de Petrópolis, se não me engano, né? Essa questão já está resolvida entre eles. Então, atualmente, quem de júri deveria ser o imperador, caso restaurássemos, é o Dom Bertrand. Então, essa é uma questão que hoje em dia já está resolvida. Na época tinha uma briga, um conflito, um debate, mas era mais entre os monarquistas do que as próprias famílias imperiais. Pode falar, Leonardo. Olá, senhores, boa noite. Eu me chamo Leonardo, eu sou do Amazonas, moro em Manaus, a capital amazonense. E, assim, eu vejo a monarquia como uma salvação para o Brasil. Não só a monarquia, como também o semipresencialismo, mas eu acho que está mais fácil restaurar a monarquia do que caminhar para um semipresencialismo. Só que uma coisa que me entristece bastante no movimento monárquico, além da sua fragmentação, é a pouca movimentação da Casa Imperial do Brasil.
uma coisa que eu comento muito com meu... Tava comentando agora há pouco com meu amigo, uma coisa que muito me entristece é a falta da família imperial falar realmente com o povo brasileiro. Não só aquelas pessoas que vão para encontros monárquicos, ou então participam dos círculos monárquicos e tal, e sim falar com o povo brasileiro, o Brasil cru, o Brasil verdadeiro, o Brasil periférico, o Brasil favelizado, o Brasil pobre, e participar mais, ser ativamente mais assim em outros estados, em outras regiões do Brasil, não somente se concentrar no centro-oeste ou no sudeste. É uma coisa que eu fico bastante, não é chateado, é bastante frustrado assim do movimento monárquico e também da Uhum. Casa Imperial do Brasil, porque eu acharia muito excelente se eles viessem, se Dom Bertrand viesse visitar a capital amazonense, então visitassem algum estado do norte, eu acho que geraria um impacto muito grande assim na população, tipo, uau, olha só um descendente da Princesa Isabel visitando Manaus, então visitando Roraima, então visitando Belém do Pará. Isso acarretaria muito mais uma visibilidade para a causa monárquica, porque enquanto a família imperial só ficar nichada em encontros monárquicos, encontros monárquicos, encontros monárquicos, e não falar realmente com o Brasil verdadeiro, a causa infelizmente não vai para frente. A sua... Tem também uma questão financeira aí que tá. O Leonardo acho que acho que não tem o devido conhecimento, ou só esqueceu de citar mesmo, que a família imperial depende de doações, né? Ela não tem esse dinheiro de fazer todas essas viagens assim. Mas mesmo assim, eu acho que ainda é insuficiente a atuação deles. Certo. Obrigado pela sua colocação, Leonardo. Realmente é uma questão bem pertinente. É uma coisa que eu já conversei com meu colega Arthur também, da questão do movimento se descentralizar mais. Por conta do Bertrand já estar numa idade mais avançada, realmente os encontros acabam se ocorrendo mais na região sudeste, mas assim como até um seguidor aqui comentou, né, o William, ele já passou em Fortaleza, eu sei que ele já foi em Porto Alegre uns anos atrás, aqui no meu estado. Então, as capitais são uma maneira mais fácil de você concentrar os monarquistas, né? Parece que ele Mas, já foi em como, Recife como o próprio, também, como o aqui próprio em Guilherme Recife. comentou, tem muito da questão financeira, né? Aquela questão que falam do laudêmio é do ramo que não tem direito ao trono. Então, as doações para a Casa Imperial vêm muito dos próprios monarquistas, né? Através da filiação para a monarquia. Mas é uma questão pertinente que eu penso, em parte, que seja um pouco culpa dos próprios monarquistas, porque se olha muito para as regiões metropolitanas, mas realmente não se olha muito para o interior. Pode não ser tão impactante para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Minas Gerais, mas na maioria dos estados, por exemplo, em campanhas, que a gente vê por aí, eu mesmo participei e auxiliei alguns candidatos por aí, eu percebo que às vezes o voto do interior conta muito mais do que o da capital. Às vezes é uma posição totalmente diferente, o povo da capital e o povo fora da região metropolitana. Então, eu acredito que se organizar mais nessas regiões mais distantes, né, das capitais, seja, desculpa, algo importante, relevante para se fazer, até para demonstrar que existe apoio e que existe interesse também do monarquista, né, interesse dos monarquistas em querer receber essas visitas, né? Às vezes é uma questão de nem saber se existe monarquista nas cidades, entendeu? Às vezes uns grupos aí que eu participo, às vezes tem gente que está do meu lado praticamente, e eu nem imaginava que tinha, né? Então, aos poucos, conversando, participando desses grupos, até pela página ali do Barões da Restauração, a gente percebe que a gente é mais numeroso do que imagina, muito mais numeroso do que imagina. É uma questão mais de se organizar e mostrar que estão ali, que existem. Eu acredito que com isso a Casa Imperial, a sua assessoria, possa começar a pensar mais nessas visitas mais fora das regiões do Sudeste, fora das capitais, para que também possa ter esse apoio, né? Essa influência ali com o povo, com os próprios monarquistas, com aqueles que ainda podem adotar a ideia, né? Mais alguma pergunta?
eu ver se tem aqui alguma pergunta no Instagram. Obrigado, Fernando. Abraço, meu amigo. Obrigado, William Terra, por participar. Pessoal, então, acredito que seja isso. Se ninguém mais tem alguma pergunta, então, só recapitulando, né, para quem chegou um pouquinho mais tarde, nós conversamos a respeito de plebiscito e referendo. Uma coisa bem breve, né, um panorama histórico, que os primeiros primórdios desses instrumentos democráticos vieram de Roma, que as consultas públicas de plebiscito, referendo e iniciativa popular são regulados pela Constituição e pela Lei 9.709 de 98. Vimos as diferenças, então, entre plebiscito, referendo e iniciativa popular. O plebiscito sendo uma consulta popular feita antes de uma criação de norma ou decisão legislativa, e o referendo sendo feito após a elaboração ou aprovação de uma lei, de alguma norma. Vimos também que a iniciativa popular é um projeto que a população pode apresentar diretamente ao Congresso Nacional. Tem algumas limitações, né? É necessário ter pelo menos 1% do eleitorado, as assinaturas têm que ter no mínimo de 5 estados diferentes, e cada um desses estados deve contribuir com pelo menos 0,3%. Vimos que também tem algumas falhas na lei que regulamenta os plebiscitos e referendos, que eles não conceituam corretamente se as decisões são deliberativas, ou seja, se são obrigatórias, se plebiscitos são vinculantes, ou seja, se a decisão que tomar no plebiscito é que está valendo. A questão do plebiscito de 93 foi um caso à parte, porque veio de uma outra lei, né, o Ato das Disposições, era um caso à parte, mas novos plebiscitos vai ter validade, vai ser uma mera orientação, mas a princípio o que se entende é que numa possível sugestão disso para o Congresso, seria primeiro um referendo feito, e uma vez tendo a maioria, seria criada uma lei para depois ser feito um plebiscito e então aprovar. É meio burocrático, mas é assim que funciona o nosso sistema. Comentamos também a respeito da redemocratização, a respeito da Constituição de 88 e do plebiscito de 93, que originalmente era para ser em 7 de setembro, mas foi adiantado para 21 de abril de 93, daquele ano. Falamos também a respeito do trabalho do Dom Luiz ser tão vital para evitar que a República fosse uma cláusula pétrea. Falamos das dificuldades que tiveram na época os monarquistas e a família imperial, como, por exemplo, o STF proibindo os príncipes de aparecer na televisão, como boatos criados por mídias jornalísticas de que até a escravidão poderia retornar. Assim como comentei também a respeito do Dom Luiz, né, o Luiz Felipe, que ele falou num podcast que os próprios congressistas e a mídia começaram a recear que a monarquia fosse apoiada pela maioria, porque começou nas pesquisas de opinião até ter mais de 20% de apoio, e aí que se criou os boatos, se criou as restrições. Além do próprio problema com a cédula, né, se você marcasse, no caso na cédula tinha duas opções, forma de governo, monarquia ou república, sistema de governo, parlamentarismo, presidencialismo. Se uma pessoa votasse em monarquia e presidencialismo, já invalidava o voto, porque só havia uma possibilidade, né, monarquia parlamentar, não monarquia presidencialista. Então, junto com esses boatos, com essa forma como foi feita a cédula, a monarquia só teve um apoio de 13%, um pouco mais de 13% dos votos válidos. Lembrando também que a abstenção foi alta na época, né? Dos 90 milhões de pessoas que podiam votar naquela época, 23 milhões decidiram não comparecer. E, além disso, também teve muitos votos brancos ou nulos, tanto na questão da forma de governo, como no sistema de governo. Que daí eu comentei, né, que até num artigo do Senado, uma pessoa na época falou que as pessoas nem sabiam falar presidencialismo ou parlamentarismo, como que poderiam decidir a respeito disso. Mas que, apesar dessa derrota, foi a primeira vez que pôde se falar de monarquia em mais de um século,
e é graças a esse momento que a causa monarquista pôde se manter e crescer ao longo dos anos, chegando ao período atual. Infelizmente, dados mais específicos do plebiscito, né, a nível municipal, não se encontram com facilidade hoje em dia. A maioria dos registros por município já não se encontra mais nos cartórios eleitorais, tendo como único meio possível para se encontrar esses dados através dos jornais publicados na época. A gente também falou sobre a sugestão legislativa número 9, que está no Senado, que propõe a realização de um plebiscito em 2026, com vistas à restauração da monarquia parlamentarista no Brasil, que essa matéria, sugestão de um cidadão, depois de conseguir os 20 mil apoios necessários, virou ideia legislativa e entrou para apreciação da comissão do Senado. Atualmente, então, essa ideia está na relatoria da Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa, tendo como relatora senadora Damares Alves. A última atualização que tem no Senado é o recebimento da relatoria dela em 30 de abril, desde então não tem mais nenhuma atualização. Tem algumas possíveis barreiras que a gente pode enfrentar, incluindo a própria ideia de se falar em plebiscito, porque como já tivemos um anterior definindo o sistema de governo, teria que se ocorrer primeiro um referendo para depois um plebiscito, entendeu? De acordo com a teórica lei de plebiscitos, referendos e iniciativa popular. No entanto, tem uma brecha que pode ser feita, né, pela falta de tecnicidade que tem no artigo 13 dessa lei, que uma lei não pode ser rejeitada só porque ela não está formal, de uma maneira jurídica, de uma maneira legislativa. Então, pode ter essa brecha, mas aí cabe a interpretação do próprio Poder Legislativo ou Judiciário. Se você for buscar essa lei, né, ela era muito simples, né, deixa muitas brechas. E temos a posição da Casa Imperial referente a isso, né, que em 28 de março desse ano, o Dom Bertrand de Orleans e Bragança emitiu uma mensagem oficial aos monarquistas, falando a respeito desse plebiscito. Ele deixou claro que 2026 é um prazo muito apertado e insuficiente para se apoiar uma campanha formal pela causa, mas que também, apesar de ser um prazo apertado e desincentivando a aprovação de tal, ele chama os monarquistas a continuarem com o seu trabalho, os monarquistas que já apoiam, assim como aqueles que ainda virão. E ele acredita mesmo que, no futuro não tão distante, a gente consiga restaurar a monarquia no Brasil. Resumindo, essa foi a nossa aula. Eu espero que tenham gostado. Foi o nosso primeiro curso livre aí. Peço perdão se eu faltei com a palavra, esqueci algum dado, alguma informação. Como é a nossa primeira aula, eu, de certa forma, estou um pouquinho nervoso também, pode ter se esquecido alguma coisa, mas para todos que participaram, eu vou enviar os artigos onde eu me baseei para fazer esses slides. Também vou emitir o certificado para vocês que participaram. E agradeço pela participação de todos. E se alguém tiver mais alguma coisa, é a hora de falar. Senão eu vou encerrar. Pode falar, Arthur. Não, já era sobre o pastor Roberto. Olha aí, apareceu. Só foi falar dele. Não, porque eu ia dizer sobre que na época, né, do pastor Roberto, ele já tinha me contado uma vez, que até foi o que acho que foi Leonardo ou foi Guilherme que perguntou aqui, que falou se tinha voltado naquela época. E realmente, em 1993, a gente tinha uma dificuldade muito grande sobre saber o que a gente estava querendo, o que a gente estava... Não sabia o que era monarquia. O que aparecia na televisão, assim, só aparecia, voto no rei. Aí a pessoa tinha que decidir se queria. E como eu falei anteriormente, tinha aquela coisa, ninguém achava que o rei tinha levado ouro, tinha levado tudo que a gente tinha, né, no Brasil, e que ia vir e levar mais ainda, né? Então, hoje a gente tem uma maneira mais específica, que se chama a internet. Temos a Promonarquia, né, que nos ajuda também bastante a mostrar o que está acontecendo na Casa Imperial. Então, a internet nos ajudou bastante hoje em dia para ter essa conexão
como também o João falou, né, sobre o deputado Felipe também, que está nos ajudando muito nesse caminho agora de 2026 e até mais. Eu vou deixar aqui o pastor Roberto falar, porque eu até falei até demais. Vai, Roberto, com você. Professor Arthur e todos os monarquistas, boa noite. Eu tive o privilégio, tive a oportunidade, já tenho uma certa idade, e eu votei em 1993 no plebiscito. Mas o que eu acho que foi um ponto negativo naquele tempo foi justamente isso que o Arthur falou. A maneira como foi abordada a situação, as propagandas, realmente deixou a desejar um pouco. O slogan nosso mesmo naquela época era voto no rei. Eu comecei a ter ideais monarquistas em 89, quando a República completou aí os seus 100 anos. Só que nós estávamos muito empolgados, né? Em 1989, por exemplo, em a oportunidade de votar para presidente da República. Então a gente estava muito ali, vamos votar, né, tal. Aí tinha 2 candidatos, o Brasil elegeu um desses lados, e acabou não dando certo. Enfim, o povo queria votar. Eu também era jovem naquele tempo, queria votar para presidente. Mas eu achava naquele tempo, em 89, que tinha alguma coisa errada. Então, quando surgiu a oportunidade de mudar o sistema, né, no caso, para monarquia, eu não pensei 2 vezes. Fui um dos 13% dos votos válidos com muito orgulho. Mas, hoje em dia, com certeza absoluta, com o avanço tecnológico que temos, porque em 89 nós não tínhamos nem celular, nem existiam essas coisas. Meu primeiro celular eu comprei em 95. Né? Foi uma fortuna aquele celular, ainda tenho ele guardado. Né? Mas hoje, com o avanço tecnológico, com certeza a monarquia não vai ter só 13% dos votos válidos. Com a internet e toda essa comunicação que nós temos hoje, o resultado vai ser muito superior. Acredito que, como já foi falado aqui, nós não vamos atingir o resultado de mudar, né, de um sistema para outro. Mas vai ser dado um recado, que a coisa está mudando. Isso é o importante, né? O recado será dado. E não vai ser do dia para a noite que vai mudar o sistema, mas a gente tem que continuar guerreando. Nós temos que continuar fazendo exatamente o que estamos fazendo, acreditando. E agora, como temos todo esse mecanismo para estar se falando, se trocando ideias, informações através da internet, vamos aproveitar. Eu aqui acho muito tímido aqui na região que eu estou no estado da Paraíba. A gente vê, é mais tímido do que na região Nordeste o movimento, do que na região Sudeste, aliás, onde eu nasci. Eu nasci na cidade de Santo André, no ABC, no estado de São Paulo. Então lá eu fui em vários bandeiraços, a coisa era bem diferente. Aqui a gente sente um pouco mais assim retraído, por quê? Porque falta ainda fazer um trabalho mais eficaz aqui. Mas acredito que estamos no caminho certo. Essa é a minha fala nessa hora. Deus abençoe vocês. Obrigado, professor Arthur, João Victor e a todos os monarquistas por esse tempo, esses minutos que falei aqui sobre o meu posicionamento. Deus abençoe vocês. João Victor, fica à vontade. Roberto. Tá bom, então só vou responder uma pergunta aqui de um seguidor aqui no Instagram. O Sérgio Birateia perguntou: o poder moderador não seria um absolutismo disfarçado de constitucional? Então, Sérgio, a questão do poder moderador, ele não é um poder assim totalmente absoluto, tá? Existem limitações, existem regras de como ele pode ser utilizado. E, como o próprio nome diz, né, ele existe para poder moderar os outros poderes. Não é uma coisa fora da realidade. De certa maneira, por exemplo, o rei da Espanha, ele tem uma forma de poder moderador, né? Se ele quiser, ele pode dissolver o parlamento, mas com o monarca, né, ele tem que prezar pela estabilidade. É isso que é a questão vital do sistema de governo monárquico, né? Estabilidade. É isso que precisamos ter. Então, certamente, na posição da Casa Imperial, né, se retornássemos à monarquia, teríamos uma Constituição aos moldes de 1824, mas com as devidas alterações para o nosso mundo contemporâneo. Então, o poder moderador ainda existiria, sim, é a posição, até para evitar os problemas que a República, que o presidencialismo causa, essa questão de briga de poderes, como a gente pode ver, né? Muitos teóricos políticos já falam que deveria existir até 6 poderes,
entende? E a gente ainda está brigando por 3. Então, a ideia de um poder a mais seria uma forma de garantir a estabilidade. Mas aí alguns falam, mas os Estados Unidos é uma república presidencialista, como é que funciona? Então, a questão dos Estados Unidos, né, o seu sistema federativo. O seu sistema federativo funciona como um quarto poder. Por conta dessa ideia dos estados decidirem suas próprias leis internamente, eles evitam possíveis abusos que o governo federal ou outros poderes podem causar. Então, é por isso que eles conseguem ter essa estabilidade dentro do sistema presidencialista deles, republicano. Justamente porque eles são uma federação de fato, diferente de nós que somos no papel, na verdade, né? Só no papel uma república federativa. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar aqui agora, que já está quase passando do tempo. Agradeço a participação de todos e espero que estejam no nosso próximo curso. Provavelmente vai ser no próximo mês, mas eu estou tentando trabalhar para que a gente seja mais frequente, para que pelo menos tenha alguma aula, alguma coisa a cada 15 dias, tá? Então agradeço a participação de todos. Eu vou ver depois na gravação, né? Mas eu vou mandar mensagem no privado de cada um aí que está no Meet, para enviar o certificado e bem como os arquivos que eu utilizei para fazer essa aula. E é isso. Agradeço e até breve. Muito boa palestra. Até breve. Parabéns, viu, João Vitor? Parabéns aí pela desenvoltura, aí, pelo teu excelente trabalho. Parabéns. Tá? Deus abençoe ricamente. Tá de parabéns. Valeu. Obrigado pelo apresentado. Falou, meu querido. Até mais. Parabéns e até a próxima. Tchau.